Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos ligados a esse tema, que é um tema que nós sempre pensamos nele. Antes de entrarmos exatamente nos assuntos que vamos tratar, gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, que eu considero o Espiritismo a mensagem existencial, ou seja, aquela mensagem que fala da nossa existência, a mensagem existencial mais esclarecedora já apresentada à humanidade, mais verossímil, mais provável. Ela nos esclarece muito acerca daquilo que sempre perguntamos: como é que tudo começou? Por que eu sou assim hoje? Por que o mundo é assim hoje? E para onde nós vamos? Mas para conhecermos o Espiritismo, que nos esclarece tanto a esse respeito, nós temos que estudar. E o estudo depende de nós, depende de esforço próprio. Uma outra observação que eu tenho é que... É porque aqui está piscando. Queria saber se ali está também. Está não, né? Uma outra observação que eu tenho é que quase tudo que nós vamos ver hoje está neste livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Os temas que nós vamos tratar: do medo da morte, de um chamado passe, vai com Deus, de um também chamado melhora da morte. Vamos falar também da desencarnação, propriamente dito, o momento da desencarnação, da assistência na hora da desencarnação, do reconhecimento da própria desencarnação. Será que na hora que eu desencarnar, eu vou reconhecer que eu já desencarnei? Será que dói morrer? Vamos falar também de velórios, das lamúrias, dos choros, das mortes súbitas, aquelas mortes que acontecem de repente, né? A pessoa está passando de carro, vem um carro de lado, pum, bate, ela nem percebeu o perigo chegando. É uma morte súbita. Um exemplo apenas esse. O que fazer com os objetos das pessoas que são próximas a nós e que nos deixam? Qual o tempo, se é que existe, para haver uma comunicação e pressentimentos e avisos? Há muito mais o que falar sobre esse tema, mas esses são os que nós vamos tocar aqui hoje. Considerações iniciais. O tema morte sempre despertou em todos nós muita curiosidade. Primeiro porque é uma certeza que nós temos. Por outro lado, o que vai nos acontecer depois é esperado com grande dúvida e expectativa. Diante disso, o melhor que nós temos a fazer, já que vamos morrer mesmo um dia, é procurarmos saber mais sobre esse processo. Ou seja, nos prepararmos para a morte.
Então a melhor coisa que a gente tem que fazer é procurar saber sobre a morte, já que a gente vai morrer mesmo, né? Os supersticiosos não concordam com isso não. Os supersticiosos dizem que é melhor não tratar desse assunto, né? Porque atrai. E aí, quando desencarnam, né, são pegos de surpresa, né? Ficam desequilibrados no mundo espiritual. Mas como que nós vamos nos preparar para a morte? Primeiro, buscando esclarecimentos. E nesse sentido, convenhamos, a doutrina espírita é muito esclarecedora, nos ajuda muito nesse sentido, né? Ela nos informa, né, que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. A Terra pode ser uma escola, um hospital, uma prisão, mas definitivamente não é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem. Vamos lá. Então, como nos prepararmos para a morte? Primeiro, buscando esclarecimentos. Segundo, vivendo cada dia como se fosse o último. O que significa viver cada dia como se fosse o último? Se soubéssemos que hoje seria o nosso último dia, como que nós viveríamos? Certamente deixaríamos rancores, mágoas de lado, né? Seríamos mais tolerantes, enfim, agiríamos usando muito mais os valores evangélicos que já aprendemos há muito tempo. As pessoas em geral têm muito medo da morte. É o medo do desconhecido, né? É fruto de desinformação. Porque a morte é simplesmente o momento do nosso retorno à vida espiritual, né? O momento em que deixamos a carne. Então esse medo é fruto de uma visão distorcida apresentada por religiões tradicionais. Uma das religiões tradicionais, a predominante no Brasil, nos aponta 3 situações em que vamos nos encontrar após a morte. Podemos ir para o céu, podemos ir para o inferno, ou podemos ir para o chamado purgatório. E com isso, a partir de um julgamento de uma única vida, que muitas vezes foi de poucos anos, muitas vezes em situações muito diferentes uns dos outros, e isso apavora as pessoas. Existe um caso de um paciente terminal na UTI. Ele iria desencarnar em dias. Os médicos sugeriram que ele fosse para casa, para passar os últimos dias com os familiares. Mas ele, para surpresa dos médicos, não morria. Então, chamaram o Richard Simonetti, autor desse livro, para conversar com ele, aplicar passes, né? Para ver se ele se convencia a desapegar do corpo. O Simonetti então conta que ele falava claramente com ele, falava: olha, seus pais vão estar te esperando, pode se entregar com tranquilidade. Mas o Simonetti conta que ele, com muito esforço, muito debilitado, levantava o braço e fazia assim, ó: quero ir não. As pessoas têm muito medo, né? E aí prendem. O passe vai com Deus é uma terapêutica. Na realidade, o passe vai com Deus não é uma terapêutica. O passe é uma terapêutica que ajuda muitas vezes nesse momento do passe.
porque relaxa a pessoa e ela, se estiver mesmo na hora, ela consegue uma ajuda nesse sentido, né? Senão, o passe vai servir para recuperar. Existem espíritas que, por seguidas vezes, são chamados a aplicar passes em pessoas que estão muito debilitadas, estão nessa situação, né? E acontece que, por uma coincidência, alguns desses espíritos que vão dar passe, a pessoa logo depois desencarna. Então, esses passes são chamados do passe vai com Deus. O Richard Simonetti conta que em Bauru, cidade de onde ele é, os espíritas de lá deixam avisado com as famílias que, se estiverem doentes, para não chamarem o Simonetti, porque o passe dele é considerado o passe vai com Deus. É interessante que esse livro trata deste tema com esta leveza, né? Que é necessário. Outro dito popular é o da melhora da morte. Quando pessoas não aceitam a morte iminente de um familiar e começam a fazer correntes de oração, geram fios fluídicos, formando uma espécie de teia de retenção vibratória que dá uma sustentação ao doente. Diante de situações assim, os técnicos da espiritualidade, que são encarregados de acompanhar as desencarnações, promovem uma melhora naquele doente, para que os familiares relaxem, quebrem aquela corrente de oração, e aí eles conseguem romper essa corrente e completar a desencarnação. Popularmente, esses casos são conhecidos como a melhora da morte. É claro que essas correntes de oração não evitam a morte indefinidamente, mas podem retardá-la. Tem um depoimento de uma médica de Taubaté, da equipe Anjos do Asfalto, que atuava na Via Dutra, quando a Via Dutra era conhecida como a Rodovia da Morte. Essa médica dizia que isso acontecia muito. Às vezes, o acidentado iria morrer em minutos, em horas, mas os familiares começavam a chegar e formavam essa corrente de oração e o paciente não morria. Então iam para o hospital. No hospital, a espiritualidade se encarregava de fazer a melhora, e aí, também porque os pacientes viam a melhora e também porque estava na hora de voltarem para o trabalho, eles então, a espiritualidade então fazendo isso, eles conseguiam, os familiares indo embora, conseguiam promover a desencarnação. Falamos então da corrente de oração, que segura, que não é tão interessante, mas podemos orar? Né? Fica essa dúvida. Poxa, então não posso orar? Claro que podemos. A recomendação do Espiritismo, diante de um paciente terminal, é que oremos sim, mas que entreguemos sua vida nas mãos de Deus com fé. Agora vamos entrar no tema especificamente da desencarnação. O que nós somos? Nós somos um espírito. Nós temos uma carne. Nós não somos carne e temos um espírito.
É o contrário, a carne é perecível, o espírito não. O espírito foi criado por Deus e é imortal. Não é eterno, eterno somente Deus, porque eterno vem desde e quando? Não sabemos, né? Nós sabemos, nós fomos criados por Deus, então nós somos imortais. Um dia nascemos enquanto espírito. Então somos um espírito que é uma centelha divina. Temos esse corpo físico, carnal, e esses dois, alma e corpo carnal, são unidos por um corpo semimaterial, uma matéria quintessenciada. Esse corpo é chamado de perispírito. Uma observação, falei alma e falei espírito. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Kardec fez uma diferenciação para fins didáticos. Ele disse: vou chamar de alma o espírito de quem está encarnado, e de espírito o espírito do desencarnado. Mas é a mesma coisa, apenas para efeito de reduzir um pouco os textos. Em vez de falar o espírito de um encarnado, o espírito de um desencarnado, ele falava alma e falava espírito. Então, se nós temos essas três partes, espírito, perispírito e corpo carnal, morte é uma coisa, desencarnação é outra coisa. A morte é um fenômeno biológico. O corpo carnal parou de funcionar. Chegou ao fim. A desencarnação, por outro lado, é o desligamento desse corpo perispiritual do corpo carnal. E ela se desliga quando todos os laços que formam esta união são desfeitos. O Espiritismo nos dá uma noção muito boa de como se processa esse desligamento dos laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo. Recomendo a leitura sobre esses desligamentos. Recomendo a leitura dos livros Obreiros da Vida Eterna, que nos apresenta casos de desencarnação, e também Evolução em Dois Mundos, que também é um livro do Espírito André Luiz, que também escreveu por intermédio de Francisco Cândido Xavier. Bom, então vamos desencarnar. E na hora H, quem vai nos assistir na hora H? Vai ter alguém me esperando? Via de regra, familiares nossos estarão lá nos esperando. Nossos pais, se foram antes, nossos avós, irmãos, se foram antes. Via de regra, eles estarão nos esperando. O objetivo deles é apenas da recepção. Mas nós recebemos uma assistência que todos nós recebemos, que é assistência de equipes de trabalhadores especializados em desconectar esses fios fluídicos. Podem ser familiares? Sim, se estiverem em condições para isso, né? Talvez os familiares estão integrados nessas equipes. Muitas vezes, os familiares não são nem mesmo percebidos pelos desencarnantes. E esses familiares nem sempre podem dar continuidade a esse acolhimento. Muito excepcionalmente,
o próprio desencarnante pode participar do processo de desligamento do seu corpo, muito excepcionalmente. Isso depende muito da condição, da elevação do espírito. Dos relatos que a gente tem, um me chama muita atenção sobre isso, que é o do Francisco de Assis. Francisco de Assis não precisa de falar, né, da elevação desse espírito. Quando ele desencarnou, já ciente da sua própria desencarnação, se viu rodeado de espíritos trabalhadores dessa técnica de desligamento, e ele pediu permissão a esses irmãos para que ele mesmo executasse o desligamento. O que é mais bonito nisso é como ele o fez. Ele foi desligando parte a parte do seu corpo, e assim que desligava, ele beijava aquela parte do corpo carnal, agradecendo pelo tanto que lhe serviu. Nós iremos reconhecer que desencarnamos? Nós espíritas temos muita condição de afirmar que sim, porque a gente conversa sobre isso que a gente está fazendo hoje é importante, né? Porque a gente pode morrer a qualquer momento, e a gente sabe que a gente vai morrer. Então conversar sobre isso é importante, nos esclarecer sobre isso é importante, e o Espiritismo nos esclarece muito sobre isso. Mas, atenção, isso não assegura a nós espíritos privilégio algum, como por exemplo, irmos para colônias espirituais venturosas. Não nos assegura isso. Ao contrário, por termos tido acesso a tanta informação, o espírita será mais cobrado. É o ágio do conhecimento. É a lei, é da lei. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Tem um caso interessante a esse respeito, do reconhecimento de estar no mundo espiritual, de um espírita que sofreu um acidente, e pelo tipo do acidente, ele tinha certeza que ele morreria. E quando ele acorda, ele olha para um lado, olha para o outro, tudo branquinho, quarto todo branco, uma enfermeira ao lado, e ele pergunta, né, em qual colônia eu estou? E ela fala, nenhuma, você está na Santa Casa. Muita pretensão nossa, né, espíritas, de achar que vamos direto para uma colônia, né? Essa imagem aí nos mostra André Luiz às portas de Nosso Lar. O André Luiz nos relata no livro Nosso Lar como foi a passagem dele, a chegada dele no mundo espiritual. O André Luiz não era espírita. Então é um relato de um espírito não espírita contando como chegou no mundo espiritual. No livro Voltei, o irmão Jacó, que foi o Frederico Figner, que foi tesoureiro da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e vice-presidente da FEB, ele nos relata, então é um espírito que foi espírita, nos relata como foi a chegada dele no mundo espiritual. Recomendo muito a leitura. Esse livro aqui, quase todos já devem ter lido, Nosso Lar, mas recomendo muito a leitura deste livro também. E aí, o André Luiz conta em Nosso Lar
que depois de muito tempo ele percebeu que não estava mais no mundo da carne. Demorou muito. Dói morrer? No sentido literal da palavra, não. Ocorre uma anestesia geral do corpo. Kardec nos diz que o que se dá conosco é uma perturbação. Porque o problema não é a hora da morte. O problema é quando a gente acorda, né? Como o desligamento, a desencarnação, aquele desligamento de todos os pontos, pode demorar horas, dias, há espíritos que acordam desta perturbação e percebem o seu corpo em decomposição. Aí é mais sério. Mas isso quando a pessoa tem muito apego ao corpo físico e aos bens materiais. Velórios antigamente. Os homens vestiam-se de terno e gravata, todos de preto, porque senão seria desrespeito. As mulheres da família também, preto, da cabeça aos pés, e tinha que ter muito choro, senão as pessoas desconfiavam da fidelidade dela. Diziam, e sei não, ela não chorou. Havia também a figura das carpideiras. Carpideiras eram mulheres que eram contratadas para chorar. Mas se aparecesse num velório uma mulher chorando demais e que não fosse a viúva, nem uma das carpideiras, logo diziam também que deveria ser uma amante. O povo gosta de falar, né? Nós, né? E hoje, como é que é o velório hoje? Hoje nós abandonamos essa excessiva preocupação com a aparência de respeito, que era só aparência de respeito, né? E passamos a um total desrespeito. O velório virou sinônimo de reunião social, né? Se conversa de tudo, né? Futebol, sexo, fala mal do defunto. O ambiente ficou péssimo, com certeza. Como vimos, a desencarnação é um processo que não se limita à morte do corpo físico. Então, às vezes, o desencarnante no velório, ele está lá em estado de dormência, como se estivesse num sonho, mas ele capta essas sensações todas. É aquela perturbação. Ele não sabe bem o que está acontecendo, mas aquilo está incomodando, esse vozerio todo, né? Então ele sofre com esse ambiente desequilibrado. Assim como também os técnicos do desligamento, né, têm dificuldades com isso. Então, uma recomendação: vai ao velório? Faça assim: cumprimente os familiares, ore em benefício do desencarnante, depois fique quietinho, né? Fique num canto, se puder continuar orando, melhor ainda, né? Mas evite participar desse burburinho. E acontece também a lamúria. Ele era tão importante para nós, não poderia nos deixar agora. É um questionamento, né? Está questionando a vontade de Deus. Então, esse tipo de lamúria, muito comum, ele perturba o desencarnante e demonstra egoísmo. As pessoas que estão falando isso estão querendo dizer: a nossa perda será grande. Mas a gente pode chorar? Claro que podemos.
Chorar é bom, alivia o coração, mas tem que ser um choro de saudade apenas, não pode ser um choro de revolta contra Deus. Certamente a pessoa estará melhor no mundo espiritual do que aqui. É difícil viver aqui, não está? E aqui, eu não falei anteriormente de uma figura, quando eu falei que o Simonetti ia dar passe naquele senhor que os médicos pediram que ele fosse para casa para passar os últimos dias com os familiares, eu não comentei que existe uma figura no norte e no nordeste que é chamado de ajudadores. Então eles são os ajudadores, são pessoas que por ritos e rezas ajudam o candidato a defunto a defuntar, né? E sobre a situação que eu estava dizendo agora, que passar para o mundo espiritual é melhor, né? Eu anotei uma coisa aqui que eu falo assim: aqui onde nós estamos vivendo hoje, os ajudadores usam armas de fogo, né? Tem muito ajudador aí. Mortes súbitas, aquelas mortes que nos acontecem repentinamente. Morrer subitamente é bom ou ruim? Costuma-se dizer que é bom, né? Morreu como um passarinho, né? Foi rápido a morte, não sofreu, mas nem sempre isso pode representar uma coisa boa. Se o espírito não estiver preparado, morrer subitamente significa que está consciente aqui e acorda em outro estado de consciência. Vai desequilibrar muito. Por outro lado, quando temos pessoas que vão envelhecendo ou adoecem e lentamente vão chegando próximo do momento da morte, isso faz com que ela se conscientize melhor que está morrendo, se prepare melhor, comece a se aproximar mais dos valores espirituais. Outro tema: o que fazer com os objetos dos mortos? Não há uma recomendação clara de Kardec sobre o que fazer com os objetos pessoais dos mortos, mas o bom senso nos indica que sejam doados para quem mais precisa deles. Existe um caso de um menino de São José do Rio Preto, um garoto de uns 5 anos, morreu e a mãe ficou desesperada. Ficou desesperada e assumiu uma atitude muito estranha. Ela manteve o quarto dele como era, pegava as roupas do menino, lavava as roupas do menino, passava, colocava de volta no armário. Na semana seguinte, pegava as roupas novamente, lavava, passava, colocava de volta no armário. Essa mãe, tendo procurado o Chico Xavier em Uberaba, depois de umas 2 idas a Uberaba, o menino se manifestou e deixou o seguinte recado para a mãe: minha mãe, eu estou muito bem, pode ficar tranquila, mas por favor, doe as minhas coisas, pare de se lembrar do momento da minha morte, porque quando a senhora se lembra do momento da minha morte, eu sinto o seu sofrer e sofro também. E ele dizia mais: eu sinto as dores novamente. Existe um tempo para comunicação
de espírito, não há um tempo definido. Isso depende de diversos fatores, da condição do espírito e da necessidade da comunicação. Pode também o espírito querer se manifestar, mas não encontrar condições como autorização, oportunidade, sintonia, merecimento, né? Pode não ter um médium que tenha sintonia. Então, podemos dizer também que não tem nenhuma justificativa a crença popular de que a não manifestação significa que a pessoa está no umbral. Ele não está se manifestando porque deve estar no umbral. Não existe justificativa para isso, tá? Isso é fruto do desconhecimento. Outra coisa é que as pessoas se esquecem que nós podemos manter contatos, e muitas vezes assim acontece, com os nossos familiares que desencarnaram quando estamos dormindo. E aí é uma comunicação sem atravessadores, não precisa de médium. Nós estamos nos comunicando com eles. Pode acontecer. Muito excepcionalmente, acontecem manifestações imediatas, que se justificariam pela urgência ou necessidade ou pela condição elevada do espírito manifestante. A Heloísa Pires, filha do Herculano Pires, conta que na casa do Herculano Pires se realizava uma reunião mediúnica na garagem da casa deles, e que ele combinava com as pessoas que, quando eles chegassem e ele não estivesse, a chave estaria debaixo do tapete, eles poderiam pegar, abrir a garagem e fazer a reunião, porque ele teria tido um outro compromisso, né? Palestras em algum lugar. Num desses dias, quando ele desencarnou, a reunião estava acontecendo e ele se manifestou informando aos amigos que ele havia passado para o plano espiritual. Outro que se manifestou imediatamente, ou quase imediatamente, foi Bezerra. Divaldo conta que Bezerra se manifestou por intermédio do médium que dava passividade a Ismael. E ele então, Bezerra, veio contar como foi a chegada dele no plano espiritual, que é muito bonita, por sinal, essa chegada. Pressentimentos e avisos da morte. Pessoas que são mais voltadas para os aspectos espirituais da vida têm facilidade de colher estas informações. Pessoas que estão menos apegadas à matéria, são as pessoas mais espiritualizadas. Como nada acontece por acaso, há também uma justificativa para essa permissão. Evitar, por exemplo, que isso constitua uma surpresa chocante. Então, muitas vezes, essas pessoas que recebem pressentimentos ou avisos mesmos diretos de que ele próprio ou alguém irá desencarnar, né? Isso tem uma razão de ser. Nada é por acaso. O livro Obreiros da Vida Eterna nos conta casos de desencarnação, como eu disse, e nesse livro são relatados, nos são informados como que as pessoas que irão desencarnar
muitas vezes são informadas durante o sono físico, são levados a determinados postos de assistência e lá são informados, falando, está chegando a hora, vai se preparando. A espiritualidade é muito boa com a gente. Vamos então às considerações finais. O tema é muito vasto, por isso muita coisa ficou sem ser tratada. Exemplo: pensar no desencarnado atrai? Poderíamos ter falado também do dia de finados, sobre ver espíritos, sobre os temas aborto, suicídio, doação de órgãos, eutanásia, cremação, antecipação ou postergação da morte. Mas mesmo sem ter abordado esses outros temas, eu espero que, pelo que foi exposto até aqui, nenhum de nós permaneça com medo da morte. Vamos cuidar do que estamos fazendo hoje, né? Isso que vai determinar se teremos ou não uma vida no plano espiritual melhor ou mais difícil. E lembremos que a principal finalidade de nossas vidas não é sofrer, não é pagar pecados, como dizem. Nós estamos aqui para evoluir. E evoluir passa por fazermos uma reforma íntima. Nós temos que mudar a cada dia, mudarmos-nos a cada dia para melhores. Por isso, devemos nos perguntar todos os dias: estou estudando e aprendendo alguma coisa? Estou lutando contra as minhas imperfeições? Estou procurando me adequar aos valores do Evangelho? Sou melhor hoje do que fui ontem e pretendo ser melhor amanhã do que sou hoje? Não estou me apegando a nenhum valor material, nem a nenhuma pessoa. Tenho considerado que mais vale as minhas boas ações do que qualquer aquisição material? É isso. Dependemos apenas de nós para podermos encarar a morte com tranquilidade. Obrigado. Muita paz para todos.